Olá pessoal, Química com Formiga, nossa sétima aula, separação das misturas. E qual o principal objetivo desse assunto? São processos utilizados para separar duas ou mais substâncias, isolar o componente ou a substância, componente e substância é a mesma coisa, isolar componente de maior interesse, esse é o objetivo. Então, a gente vai ver esses processos, vamos estudar esses processos. Os primeiros processos que vamos estudar é da mistura homogênea, aquela que não possui divisão, todo mundo já sabe. Então, vamos à nossa primeira mistura. Antes, olha aí o que significa separação de mistura ou análise imediata, como eles chamam. São processos utilizados para separar duas ou mais substâncias e isolar o componente de maior interesse. A primeira mistura, que a gente vai ver os seus processos, é a mistura homogênea. E eu dividi em três tipos: sólido com líquido, líquido com líquidos miscíveis e gás com gás. O primeiro tipo de sólido com líquido é a evaporação. Na realidade, a evaporação é uma mudança de estado, mas ela vai auxiliar na separação exatamente dessa mistura. É um processo lento, espontâneo, ocorre em qualquer temperatura. É o processo aplicado nas salinas. É o processo utilizado na salina, com o vento, a pressão e a temperatura ambiente. A água recebe uma quantidade de calor e ela deixa o estado líquido e vai para o estado de vapor. E vai formando, vai aparecendo sal. E aí o pessoal vai juntando e vai formando esses montinhos de sal. Beleza? Estamos entendidos. O segundo processo de sólido mais líquido é um processo mais de laboratório, chamamos de destilação simples. Neste processo, eu aplico um processo de aquecimento. Nesse processo, eu aplico um processo de aquecimento de um sólido mais um líquido homogêneo. Nesse processo, vão ocorrer duas mudanças de estado. No balão, onde está o bico de búzia e a chama, aqui vai ocorrer a ebulição ou a evaporação. E lá o nome, ó, esse tubo aqui chamamos de condensador, já está dizendo, vai condensar os vapores. Quando você aquece, vamos supor que eu tenho aqui uma quantidade X da água do mar. Quando você aquece, chega uma determinada temperatura, a água entra no estado de vapor e começa a subir os vapores. Esses vapores entram aqui no condensador. Este condensador vai estar completamente cheio de água, porém a posição dele aqui está errada. Eu tenho que inverter para essa mangueira daqui, que está já no final do condensador, ela tem que ficar para baixo, onde vai a entrada da água. Essa mangueira vai ser acoplada na torneira. Então, isso aqui, essa mangueira próximo à saída do condensador é para baixo. E a próxima mangueira lá em cima, tá vendo? Ó, bem próximo à entrada do vapor, aí tá assim, é correto, é para cima, vai para a pia, para circular. A água entra, ela sai, vai circulando, vai refrigerando o condensador. Quando os vapores entram, eles condensam e faz na fase líquida. Aqui fica a água e aqui no balão fica o sal. Beleza? Bom, o segundo tipo de mistura é a mistura homogênea de líquidos miscíveis, líquidos que se misturam. Vamos ver. Nessa destilação, nesta destilação fracionada, minha gente, é obrigado o uso do termômetro. Porque eu tenho que saber qual o líquido que será destilado primeiro.
E outro detalhe, os líquidos têm que ter ponto de ebulição distinto, diferente, não pode ser muito próximo. Senão, neste processo, eu não vou obter uma coisa eficaz. Não vou obter uma destilação 100%. Os pontos de ebulição têm que ser diferentes. Por exemplo, água, o ponto de ebulição é 100, acetona 56, aí sim eu separo tranquilamente. Mas uma mistura azeotrópica, que tem mesmo ponto de ebulição, eu não aplico destilação fracionada. Eu monto uma coluna de fracionamento, já é outro processo. Beleza? Que mais na frente eu vou explicar para vocês. Então eu tenho aí, usado para separar uma mistura homogênea de líquidos miscíveis, este processo baseia-se na diferença de ponto de ebulição de cada componente da mistura. Aqui eu tenho um processo de destilação, tá vendo como está correto? Tá vendo? Olha, uma mangueira para baixo, que é a entrada da água, e a outra para cima, a saída de água. Essa é a posição do condensador. Lá na destilação simples, estava montado errado, né? O cara montou errado. O correto é aqui, ó. A mangueira próxima à entrada do vapor é para cima, e a mangueira, ó, que fica logo, ó, abaixo, bem próximo da saída, do final do condensador, é para baixo, é a entrada de água. Beleza? Bom, aqui eu tenho uma torre de destilação do petróleo. Beleza? Então, aqui eu tenho uma fornalha, quando você aquece. Aqui esse sinalzinho parecendo um pi, chamamos de bulbos ou pratos, é como se fosse pistão de carro. Os vapores vão subir naquele vapor, não é? Aquela fração mais volátil ela consegue passar, aí um pistão desce, o outro sobe, vai regulando a temperatura. A 20 graus é o ponto de ebulição dos gases. Gás natural, metano, etano, propano, butano. Então, quando chega a 20 graus, aqui ó, começa a sair exatamente os gases. Quando a temperatura começa a subir e chega em 150, começa a sair a gasolina. Quando toda a gasolina é destilada, ou seja, é retirada, e começa a subir novamente a temperatura e vai a 200 graus, é o querosene. À medida que vai subindo a temperatura, chega em 300 graus, é o óleo diesel. Quando atinge 370, é o óleo combustível. E a 400 graus é o resto, como diz o ditado. É a parafina, ok? É a borra, que a gente chama de asfalto. Estamos entendidos? Tá aí. É os processos, é o óleo lubrificante, e aí sucessivamente. Beleza? O terceiro tipo é a mistura homogênea de gás com gás. Olha aí, processos: liquefação fracionada e destilação fracionada. Na liquefação ocorre, o que é que ocorre para ser liquefação, para que eu possa separar os gases? Dois casos: ou eu aumento a pressão, chamamos de alta compressão, aumento da pressão, ou resfriamento, eu baixo a temperatura. Eu tenho aqui o gás nitrogênio e o gás oxigênio. Eu aumento a pressão ou eu faço um processo de resfriamento. Eles vão para o estado líquido. Aqui eles já estão líquidos. Aqui ocorreu o processo da liquefação. Era gás, passou para líquido. Com aumento da pressão ou resfriamento. Como eles são líquidos homogêneos, líquidos miscíveis, eu aplico destilação fracionada. Eu tiro o oxigênio do nitrogênio. Aí está separado. Beleza? Até a próxima aula.